Boa tarde, terceiro ano. Vamos começar nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 6/10, terça-feira, e nós vamos iniciar pela seção Gostar de Ler. Nesta seção, na página 45, vocês podem ver que nós temos um texto que se intitula Desgato, tá bom? Brincar de criar palavras é tão divertido que as autoras Regina Chamberlain e Helena Alexandrino escreveram um livro sobre isso. Leia um trechinho a seguir. Esse texto é um pedaço do livro criado por essas autoras. Aqui elas brincam de criar palavras, certo? Elas juntam prefixos ou sufixos às palavras que já existem, criando assim novas palavras. Nós vamos fazer a leitura desse texto e, em seguida, responder as questões. São duas questõezinhas no final, tá bom? Vamos fazer aqui a leitura. Desgato. Des, separação, ação contrária, transformação. Gato, adorável felino que mia, tem pelos macios, garras afiadas e olhos de gato. Desgato é o gato que deixou de ser gato e tomou outra forma. Para um gato virar desgato, é necessário que o bichano entre na fila da máquina de desgatar junto com os demais e aguarde sua vez, calmamente, sem se afobar. Assim que a máquina é acionada, esteiras rolantes conduzem os gatos para seu interior e depois de breve intervalo, eles saem do outro lado completamente desgatados, isto é, transformados em desgatos. Mas ainda que sejam forjados numa máquina, desgatos nunca são iguais entre si. Há desgato em forma de estrela, desgato parecido com um pássaro, aquele que imita folha, o que pensa que é um parafuso, o que virou número, o que lembra um chapéu, um cone, um cubo, uma tuba, um cristal, um olho, uma tromba de elefante, enfim, há desgatos para todos os gostos. Pode ser que agorinha mesmo, enquanto você lê estas últimas páginas deste livro, haja algum desgato ao seu lado. Trate-o com carinho. Escrito pelas autoras Regina Chamberlain e Helena Alexandrino, o livro dos desgatos. Então, como vocês podem ver, crianças, esse texto ele é parecido com um verbete de dicionário. O que é um verbete de dicionário? É um texto onde a gente encontra o significado das palavras. E elas iniciam aqui nos dando o significado do prefixo des. Prefixo é a parte de uma palavra, certo? Que vem antes da palavra. E o significado da palavra gato, certo? O que significa des? Significa ação contrária, ou seja, uma transformação. E aqui elas criaram uma nova palavra. Essa palavra é uma palavra que não existia, né? Até o momento em que elas criaram. Esta palavra juntamos o prefixo des, mais o substantivo gato e virou desgato. E o que é um desgato? Um desgato é um gato transformado, ou seja, é um gato em que ele entra em uma máquina, certo? E ao sair desta máquina, ele não será mais um gato, ele será qualquer tipo de coisa, como ela disse aqui. Uma estrela terá a forma de um pássaro, terá a forma de uma folha ou de um parafuso. Ele só não vai parecer mais com um gato, ele vai parecer com qualquer outro tipo de coisa, né? Esta máquina é o que vai transformar o gato, certo? Fazer com que ele se transforme em um desgato. Nós sabemos que tudo isso é ficção, ou seja, é invenção, mas esse texto é muito legal, né? E faz com que a gente fique imaginando, se existisse mesmo essa máquina, né? E nós colocássemos um gatinho lá e ao sair ele virasse um desgato, né? Adquirisse outra forma. Então, isso seria aí algo bem interessante, né? E ela finaliza suas palavras dizendo assim, ó.
Pode ser que agorinha mesmo, enquanto você lê as últimas páginas deste livro, haja algum desgato ao seu lado. Trate-o com carinho. Ou seja, haja algo que é um gato, mas que tem outra forma ao seu lado, né? Trate-o com carinho. E nas questões seguintes, meninos, a gente observa aqui o que tem que fazer na primeira questão. Você pode fazer essa atividade agora, é bem simples, certo? São respostas pessoais. E veja a primeira questão. Se você pudesse transformar alguma coisa colocando o prefixo des na palavra, o que você transformaria? É só você colocar o prefixo na frente de qualquer palavra. Pode ser na frente da palavra caderno, aí iria se transformar descaderno. Pode ser na frente da palavra bicicleta, iria se transformar desbicicleta. Poderia ser na frente da palavra cachorro, iria se transformar descachorro, né? Então, agora esse é o momento de você ser criativo ou criativa. Você escreve o prefixo des, que significa transformação, é algo contrário, e na frente uma palavra que já existe. Aí pronto, você já criou a sua palavra, você criou uma nova palavra, certo? Uma palavra que não existia até o momento que você a escreveu, a imaginou, tá bom? Faça como as autoras do texto anterior, escolha outro prefixo e transforme em uma palavra da língua portuguesa. Aqui você vai escolher outro prefixo, não é mais o prefixo des, tá bom? O prefixo des foi na primeira questão, onde você pode ter escrito descaderno, desbicicleta, deslápis, descachorro. Aqui é outro prefixo. Para isso, a tia trouxe aqui um quadro com vários prefixos para você escolher um ou dois e utilizá-lo para transformar uma palavra. Nós temos aqui os prefixos ante, circo, contra, entre, ex ou e, intra, intro, pós, pré, ré, sub, sus, su, sob ou so, trans, traz ou tres. O que significa cada um deles, ó? Vou dar aqui apenas alguns exemplos. Contra significa oposição, entre significa posição intermediária, ex, movimento para fora, intra, posição interior, intro, movimento para dentro, pós, posterioridade, pré, anterioridade, ré, repetição. Aí nós temos também aqui os prefixos ab, abes e a, afastamento ou separação, e temos alguns exemplos de palavras que já existem. Aí você pode pegar, por exemplo, o prefixo ré e pode colocá-lo junto com uma palavra que já existe, tá bom? Aí qual vai ser o significado? Vai ser repetição, certo? Refazer é repetir o que você já fez. Mas se eu utilizar o prefixo ré e colocar na frente de uma palavra que já existe, como por exemplo, um meio de transporte, remoto, né? Ou recarro, né? Então, agora você vai ter a oportunidade de pegar um prefixo desses, qualquer um, e aí juntar com a palavra que já existe e formar e criar a sua própria palavra, tá bom? Depois que você terminar de fazer essas duas questõezinhas, com calma, pense direitinho, analise os prefixos que a tia deu para você aqui, ó. Você pode pausar o vídeo aqui para você olhar direitinho, você tirar foto e mandar a atividade para a tia, tá bom? Agora, meninos, nós vamos para a parte, finalizando já o nosso capítulo 12, para relembrar. Vamos ver tudo que nós estudamos nesse capítulo, tá bom? Você estudou que o conto é um texto literário que possui personagens que podem passar por transformações ao longo da história e produzir um mini conto, que é um conto em miniatura. Neste capítulo, você também estudou os substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos são os substantivos que podem dar origem a outros, como gato, ele deu origem ao substantivo gataria, que é derivado. Joelho, substantivo primitivo que deu origem à joelheira, que é derivado.
Os substantivos derivados são formados ao acrescentarmos prefixos ou sufixos às palavras. Nós temos a palavra afinação, foi acrescentado o prefixo des e formou desafinação. Nós temos a palavra livro, foi acrescentado o sufixo eiro e formou livreiro. Lembre-se, prefixo é uma parte de palavra acrescentada a uma palavra, né? É uma partícula, é uma estrutura acrescentado antes da palavra. Prefixo significa que vem antes, uma estrutura de palavra que vem antes, desafinação. E o sufixo é essa estrutura que vem depois da palavra, certo? Eiro, sufixo eiro. As palavras derivadas podem ser de uma classe de palavras diferente da primitiva. Por exemplo, nós temos aqui profissão, que é substantivo, deu origem a profissional, que é adjetivo. Nós temos o verbo hibernar, que deu origem à palavra hibernação, que é substantivo. Então, a palavra primitiva ela pode pertencer a uma classe gramatical diferente da palavra que ela derivou, tá bom? Você estudou também os substantivos coletivos, que são aqueles que indicam um grupo ou um conjunto de seres. Por exemplo, gataria é um conjunto de gatos, matilha é um conjunto de cachorros e muitos outros substantivos a gente estudou, né? A gente estudou também enxame, que é um conjunto de abelhas, quadrilha, que é de ladrões e muitos outros substantivos coletivos. Neste capítulo estudamos o conto, certo? Que é uma narrativa mais longa, tem personagens, tem espaço, tempo, e esses personagens sofrem uma transformação ao decorrer da história. O mini-conto é uma miniatura, é um conto pequenininho, mas tem todos os elementos, título, personagens, espaço, tempo, e esses personagens também sofrem uma transformação no final. Leitura e interpretação de textos, substantivos primitivos e derivados, sufixos que podem mudar a classe gramatical da palavra, substantivos coletivos, roda de conversa. E assim nós concluímos o capítulo 12, tá bom? Estudamos tudo isso, espero que você tenha aproveitado bastante, certo? Adquirido muitos conhecimentos. E agora, crianças, nós vamos para o capítulo 13, tá bom? Novos conteúdos, novos gêneros textuais para estudarmos. Vai ser também bem legal, bem interessante o capítulo 13, tá certo? Então, meninos, nós vamos agora começar o estudo do capítulo 13, que tem como título Jogando os Dados. E para isso, você vai colocar no seu livro, na página 48, tá bom? E 49, onde você observa aqui estas crianças reunidas em dupla, em trio, em equipe. E o que elas estão fazendo? Nós podemos observar que as crianças estão jogando. Isso mesmo. Sabe aqueles momentos em que nós nos divertimos ao redor de um bom jogo? E tudo bem que ganhar é muito bom, mas você já pensou em quanto aprendemos durante o processo? Então, acho que vocês também, assim como essas crianças, já participaram desses momentos, né? Os momentos de jogos, em que a gente se diverte muito e aprende também. E há diversos jogos muito interessantes, de muita aprendizagem. Aqui, crianças, nós podemos observar 3 tipos de jogos. Nós podemos observar aqui, ó, esta equipe jogando a batata quente, tá bom? Nós podemos observar aqui esta dupla jogando um jogo chamado Jenga, certo? Que é um jogo onde os participantes devem tirar as peças sem desmoronar, sem deixar cair esta torre. E nós temos também um jogo chamado Dixit, certo? Que é um jogo de tabuleiro. Sabendo que os jogos da ilustração são Batata Quente, Jenga e Dixit, compartilhe com os colegas quais desses jogos você conhece. Como nós não podemos conversar, né? Então, eu acredito que os jogos que vocês, o mais conhecido por vocês é esse aqui, né? Da batata quente. Como é que funciona esse jogo? O participante fica no meio, no centro da mesa,
Às vezes vendado, às vezes não. E ele vai passando a batata para os participantes da sua direita. E cantando aquela música, batata quente, quente, muito quente, quem pegou, queimou. Aí quando parar a música, o participante que estiver com a batata será o próximo a passá-la, né? E esse é o jogo mais conhecido, tá certo? Aqui nós não podemos explicar, né, um desses jogos, mas nós podemos dizer, conversar aonde é possível encontrar as instruções dos jogos e brincadeiras. Quando você compra um jogo novo ou quando alguém lhe dá de presente um determinado jogo, esse jogo ele vem com o quê? Para você poder aprender a jogá-lo. Ele vem com isso mesmo. Ele vem com um manual de instrução. Todos os jogos que nós adquirimos, compramos ou ganhamos, ou até mesmo jogos da internet, eles vêm com manual de instrução. O que é um manual de instrução? É um tipo de texto que ele lhe mostra como é que se joga, né? Um determinado jogo. Ele lhe dá ordens, ele lhe dá instruções. O manual de instrução é chamado de texto instrucional ou injutivo, mas também as receitas são textos instrucionais, porque elas também, através de etapas, através de ordens, de instruções, mostram como se faz uma comida, tá bom? Mas nós vamos nos prender neste capítulo, meninos, aos manuais de instrução, principalmente dos jogos, tá certo? Vocês podem virar a página. Na página seguinte, você pode observar esse texto, certo? Que nós vamos fazer a leitura, etapa por etapa. E esse texto, meninos, ele é um manual de instrução, tá bom? Vamos fazer a leitura dele. Você já ganhou um jogo novo e não sabia como jogar? O que você fez? Aposto que foi logo ler as instruções para ver como se joga. Leia abaixo as instruções do jogo cara a cara e descubra como se faz para jogá-lo. Muito bem, já sabemos qual é o jogo, né? Vocês conhecem esse jogo? Vamos lá. Dica aos adultos. Leia as instruções a seguir com atenção e, ao mesmo tempo, vá jogando com a criança. Então, através desse título aqui, meninos, a gente já observa que esse jogo ele é destinado para adultos e crianças, certo? Um adulto vai ler as instruções e, à medida que ele lê, ele vai jogando com a criança, com seu filho, certo? Vai mostrando para ele como é que se joga, para facilitar para a criança. Olha aqui quais são as peças. 48 molduras de plástico, 48 cartas ilustradas, 24 cartas de adivinhação, 2 tabuleiros, 4 pinos marca-pontos. Atenção, 2 dos 4 pinos marca-pontos são pinos reservas. Aqui, ele está mostrando para você quantas peças tem e quais são elas, certo? Esses pinos reserva aqui são os pinos usados quando os outros se quebram, tá bom? É por isso que eles são chamados pinos reservas. Porque quando os outros pinos do jogo, do tabuleiro, se quebram, então esses reservas são utilizados. Como preparar o jogo? Vamos lá. Olha aqui as instruções. Peça a um adulto que destaque as molduras e os marcadores de ponto, se possível com auxílio de uma tesoura sem ponta. Coloque o pino em forma de seta, a figura 1, certo? Na figura 1 a gente observa aí que o pino ele deve ser colocado em forma de seta, tá bom? Essa é a primeira instrução, né? Destacar as molduras, marcadores. Depois, colocar o pino em forma de seta no trilho do tabuleiro com a seta virada para os números. Depois, encaixar a peça que possui 2 buracos na parte de baixo do tabuleiro para travar a seta. Pressione uma peça com a outra até ter certeza de que elas estão travadas. O marcador de pontos deve se movimentar facilmente.
Tá aqui estas são as peças, tá bom, meninas? Estas são as peças, essas figuras aqui mostram como montar as peças, certo? Muito importante essas imagens. 3, 4 e 5. Destaque as cartas azuis e amarelas e coloque cada uma dentro de uma das molduras. Aqui é a figura 2, ó. Encaixe as molduras com as cartas azuis em qualquer posição do tabuleiro azul, encaixando a dobradiça dos buracos do tabuleiro. Figura 3. Destaque as cartas verdes e as embaralhe. Aí pode começar o jogo, depois que montar tudo. Cada jogador escolhe um tabuleiro e coloca-o com todas as caras levantadas e viradas para si. Certo? Esse tabuleiro que o jogador escolhe, ele vai ter caras, ou seja, rostos. Vai colocar virado para si. O outro jogador não pode ver, tá bom? Cada um pega uma carta verde sem que o outro jogador veja, pois esta será a cara que o adversário terá que adivinhar e a coloca na fenda do tabuleiro, certo? Bem aqui, ó, na fenda do tabuleiro. Você escolhe uma carta, essa carta o outro jogador não sabe qual é, aí você coloca aqui na fenda para que ele não veja, né? O que acontece depois? Decida quem vai começar o jogo. Cada jogador deverá fazer perguntas ao outro para tentar adivinhar qual é a cara. Essas perguntas deverão ser sobre as características da cara. Só poderá ser feita uma pergunta por vez. E então o jogador ele vai lhe perguntando, né? Como é que é esse rosto? Como é que é essa cara? Quais são os detalhes? Quais são as definições? Porque através dessas dicas, aí o jogador vai poder dizer de quem é essa cara, né? Um personagem, um desenho, tá certo? Cuidado! Evite responder demais. Diga apenas sim ou não, certo? Tipo, essa cara tem olhos grandes. Aí se tiver, sim. Essa cara tem pele clara. Aí você vai dizer não, tá bom? De acordo com a resposta do seu adversário, você irá descartando as caras que não têm a característica perguntada. Se você perguntar se a cara usa chapéu e seu adversário responder que sim, abaixe todas as molduras das caras que não usarem chapéu. E assim sucessivamente. Atenção, você não pode perguntar ao seu adversário se a cara é homem ou mulher na primeira rodada. Essa pergunta só poderá ser feita a partir da segunda pergunta que você fizer. Características que podem diferenciar as caras. Você pode fazer perguntas relacionadas a cores, tamanhos, formatos, acessórios. Por exemplo, você pode perguntar sobre a cor dos olhos, se é feito de chiclete, se fala português, se é um animal, né? Aí, desvendando a cara. Segundo as perguntas que fez a seu adversário, você pode tentar descobrir quem é a cara a qualquer momento. Mas cuidado, se você errar, perde a partida e outro jogador marca um ponto. É interessante, meninos, porque esse jogo cara a cara, nesta versão, ele é assim. Ele é um jogo que tem 5 partidas e o jogador que vencer mais partidas, certo? Vence o jogo. Jogo é uma sequência de 5 partidas. Partida é cada rodada que os jogadores jogam, certo? Aí vamos supor, você vence 4 partidas e o seu adversário vence 1. Então você venceu o jogo. Por quê? Porque você marcou mais pontos, venceu mais partidas. Quem vence a partida? Quem descobrir qual é a cara do adversário ganha a partida e marca um ponto no tabuleiro. Quem vence o jogo? Após 5 partidas, quem tiver vencido a maioria será o grande vencedor, como eu expliquei para vocês, tá bom? Lembrando que esse jogo, ele pode ser direcionado a adultos e a crianças, certo? É um jogo que pode ser jogado em família, tá bom? É um jogo bem interessante, é um jogo bastante divertido, tá bom? E eu também esqueci de falar aqui para vocês, meninos, algo muito importante, ó. Nas instruções, nessa parte aqui das instruções, a gente observa aqui, meninos, verbos, certo? O que são verbos? Vamos relembrar, isso a gente já viu. Verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza.
Aqui, esses verbos, eles indicam ordem, tá bom? Nós temos aqui, como é um manual de instrução, então sempre os verbos, eles vão indicar ordem, eles vão ordenar, dar uma instrução para o jogador. Peça é um verbo que expressa ordem, ó. Peça a um adulto. Coloque, olha a ordem novamente, a instrução novamente, né? Peça, vem do verbo pedir. Coloque, vem do verbo colocar. Pressione, vem do verbo pressionar. Encaixe, vem do verbo encaixar. Então, todos esses verbos, eles estão indicando a ordem. Destaque, encaixe, novamente, né? Então, os verbos no manual de instrução, meninos, eles indicam, eles expressam ordem, tá certo? Por se tratar de um manual de instrução, né? Onde vai ensinar as pessoas a jogarem um determinado jogo, tá bom? Cara a cara avançado. Quem já estiver craque em descobrir as caras, pode deixar a brincadeira mais difícil. Cada jogador tenta adivinhar 2 caras em vez de uma só. O jogo fica muito mais emocionante, pois para você pode abaixar molduras. Seu adversário terá que dar respostas negativas. Exemplo, você pergunta se a cara usa coroa. Se seu adversário responder que sim, você não pode abaixar nenhuma moldura, pois pode ser que a segunda cara não use coroa. E se você abaixar as que não usam coroa, provavelmente não adivinhará as 2 caras. Se o outro jogador responder que não, então você pode abaixar todas as caras que usam coroa, pois nenhuma das 2 caras usa coroa. Então, essa aqui é a versão avançada, né? Para adivinhar não só uma cara, mas 2, certo? Ele mostra aqui a versão avançada, tá bom, meninos? E assim, né, a gente termina aqui a interpretação do nosso texto, tá certo? Lembrando para vocês que esse manual de instrução, ele já vem no jogo, ele já vem dentro da caixa do próprio jogo, ou ele pode ser encontrado também na internet, certo? Quando você, de repente, baixa um jogo no celular, no computador, o manual de instrução, você pode encontrar na internet. Mas os jogos que nós compramos, jogos de tabuleiro, né? Já vem dentro do próprio jogo, tá bom? Então, não precisa se preocupar, porque já vem dentro do próprio jogo. Aí, nós temos aqui nesse manual de instrução também, que é muito importante eu falar para vocês, ó, os títulos, certo? Essas partes aqui destacadas, meninos, em negrito, ó, são os títulos do manual de instrução, tá bom? Cada uma das etapas, ela tem um título. Aí, nós temos aí os títulos, meninos. Esse primeiro aqui, ó, que é a dica aos adultos. Temos também o título Como Preparar o Jogo. Temos também o título Começando o Jogo. Cuidado, atenção, características que podem diferenciar as caras, desvendando a cara, quem vence a partida, quem vence o jogo, cara a cara avançado. Então, todas essas partes aqui destacadas, elas são títulos. Títulos das etapas, certo? Do jogo, do manual de instrução. Aí vocês vão fazer as atividades da página 52 a 54, tá certo? Através dessa explicação que a tia deu, fica muito simples de você responder a atividade, mas se você tiver alguma dúvida em alguma questão, tia, não consegui responder essa, tô com dúvida, tá difícil, você pode me chamar no PV que a tia tá lá para lhe ajudar, tá bom? Desejo a todos bom desempenho. Até a nossa próxima aula. Boa atividade!